vamos estar dando continuidade à matéria e a aulinha de hoje é período regencial. Como vocês lembram muito bem, tá? A nossa última aula foi primeiro reinado, que foi o do governo de Dom Pedro I. Né? O que vai acontecer aqui quando Dom Pedro proclama a independência e vai passar a administrar? Então ele vai criar determinadas coisas, em 7 anos de herói da independência a figura dele muda completamente. E devido a várias tretas rolando lá em Portugal, e tretas rolando aqui também, ele vai abdicar o trono, vai embora para Portugal para amenizar a situação lá, e deixa aqui o filho dele de 5 anos de idade. Aí você está pensando, teremos imperador de 5 anos de idade, gente? Brincando de carrinho? Claro que não, né? Senhoras e senhores. Não. O que vai acontecer? Perante a nossa legislação, ele teria que ter 18 anos. Então, vai ficar determinado o seguinte, que ele vai ter um tutor para cuidar da educação dele. E, né, perante a nossa Constituição, o parente mais próximo, né, aos 25 anos, poderia assumir o trono. Só que também não vai ter isso aqui. Como nós vimos, muita gente da realeza foi embora. E quem ficou não se enquadrava nesse perfil. Então, ficou determinado que nós teríamos regentes até o Dom Pedro atingir a idade para poder assumir o trono, que era de 18 anos. Então, por isso, período regencial. Porque no governo brasileiro, né, no Império Brasileiro, não tem um imperador ainda, apesar do trono já ser dele. Mas nós teremos regentes, né, administrando tudo. Antes de começar esse auê todo de explicar o período regencial, eu tenho que explicar como que estava dividida a política. Eram 3 grupos. Né? O primeiro eram os restauradores. Restauradores, o nome já diz, restaurar. Eles queriam o quê? A volta de Dom Pedro I. Eles queriam a volta daquela monarquia. Eles eram fazendeiros, comerciantes portugueses, funcionários públicos, tá? E eles queriam a volta de Dom Pedro, como eu falei, e eram contra as reformas sociais. O segundo grupo, tá, eram os liberais moderados, tá, que eram a aristocracia rural e defendiam uma monarquia constitucional. E o terceiro grupo eram os liberais exaltados, galera, exaltados, porque eles tinham ideias que para aquele período eram meio loucas. Eles falavam até em proclamação da República. Mas eles queriam o quê? Uma maior autonomia das províncias, tá? Queriam um governo menos centralizado e, sim, a instalação de uma república. Então, para aquele período, isso tudo era muito radical, sabe, minha gente? E a instalação do governo regencial garantiu a adoção da nossa unidade territorial. Muitos países, ao ficarem independentes, eles perdem territórios, né? Alguns territórios se separam, ficam independentes, mas o Brasil não, vai manter a sua unidade territorial. Apesar de ter várias revoltas que nós vamos ver daqui a pouquinho, né, de províncias querendo se tornar independentes, isso não vai acontecer. Tá? A principal medida que vai garantir isso e vai garantir também o interesse das elites é o ato adicional de 1834. Tá? O que esse ato vai fazer? Primeira coisa, ele vai criar as assembleias legislativas provinciais que davam uma maior autonomia às províncias para resolver determinadas coisas, como cobrar imposto, tributos. Antes, coisas que eram resolvidas com o Império, pequenas coisas, poderiam ser feitas pelas províncias, tá? E vai substituir a regência trina por uma regência una, ou seja, um só no governo, tá? Essas mudanças feitas pelo ato adicional, tá, criou um modelo que aqui foi chamado de experiência republicana, porque era um governante só, eleito, né, para 4 anos e pelo voto secreto. Então, era assim, meio uma experiência de república. Né? E essas reformas, óbvio que vão desagradar, né, aos setores mais conservadores, que não queriam que essas províncias tivessem autonomia, então vai gerar mais 2 grupos políticos. Eram os regressistas, que queriam um governo forte e centralizado, e os progressistas, que eram favoráveis a essas reformas urbanas. Tá? Em 1835, é eleito o padre progressista Diogo Antônio Feijó, que vai vencer as eleições para regência, e esse cara, gente, vai assumir arrumando uma treta com todo mundo. Entendeu? O cara vai causar, até com a Igreja Católica, o cara vai arrumar treta. Porque ele era a favor da extinção de algumas ordens religiosas. Então, óbvio que a igreja não vai concordar e vai rolar uma treta básica ali. Uma curiosidade desse período é que vai surgir a Guarda Nacional. Tá? Ela vai surgir justamente para manter a ordem, para acabar com ameaças à nação, como algumas revoltas. E só podiam participar homens, tá, de 21 a 60 anos e com uma renda superior a 10 mil réis. Ou seja, quem não tivesse essa renda não podia participar da Guarda Nacional. E muita gente não tinha. Então deu para entender que era algo elitizado, né? Uma das principais atuações da Guarda Nacional, né, foi reprimir um levante de escravos que ocorreu na região de Vassouras.
tá? Foi liderado pelo ferreiro africano Manuel Congo, que foi enforcado em praça pública em 6 de setembro de 1839. Então, assim, o enforcamento, se você achou que foi só com Tiradentes, não foi, gente. Isso era muito comum. Pena de morte era muito comum. Não podia se revoltar contra o Império. Isso aí vocês já sabem, né? Titia já falou 1000 vezes. Então, continuando o que estava acontecendo aqui, as tretas básicas. Né? Vamos chegar nas revoltas regenciais. Tá? Eu vou falar 3 para vocês, mas teve, assim, várias. Em outros vídeos eu abordo mais. Tá? A primeira que eu vou falar é a revolta dos malês. Que foi isso, né? Resumindo, ocorreu em Salvador, em 1835. Tá? E a maioria dos rebeldes fazia parte da nação Nagô, que na língua iorubá, né, em malês significa muçulmano. Por isso, os rebeldes eram chamados de malês. Né? E em janeiro de 1835, galera, 600 negros, entre escravos e alforriados, tá? Eles vão se revoltar e vão matar brancos, mulatos traidores. Né? E assim, muita gente diz que foi uma revolta religiosa também, mas a treta foi grande. Tá? E quem reprimiu isso tudo foi a Guarda Nacional, né? Que chegando e mostrando a que veio. Né? Cerca de 200 negros foram a julgamento e receberam penas que variavam de açoitamento a fuzilamento. Então, para vocês verem como, assim, foi reprimido de forma bem violenta. Tá? Em 10 de junho, para você ter uma noção, o governo regencial vai sancionar a lei número 4. O que foi isso? Aumentava o rigor, né, da pena aplicada aos escravos rebeldes. A lei estabeleceu que todo escravo que atentasse contra a vida de alguém seria condenado à pena de morte. Ou seja, você, escravo, que ousasse se revoltar, era pena de morte. Mesmo tendo uma vida péssima, para que você iria se revoltar? É ironia, tá, gente? Ironia. Né? Outra revolta que eu vou comentar é a cabanagem, tá? Que ocorreu em 1835 a 1840. Tá? Distante da corte do Rio de Janeiro, né, tinha a província do Grão-Pará, que era composta por índios, mestiços, escravos, portugueses comerciantes, né, e aí vai. E essa região era pobre demais, e essa revolta vai juntar o interesse de duas partes, o pessoal economicamente desfavorecido e o pessoal que era bem de vida. Então os dois vão se juntar, uns porque queriam melhores condições e outros para manter a sua qualidade de vida e até aumentar o seu poder. Né? Então esse grupo vai se juntar e formar essa revolta, a cabanagem. Tá? Eles criticavam os altos impostos, né, do Império, né, os cargos serem ocupados por portugueses, os principais cargos. E a coisa piora quando o governo central nomeia um novo presidente para a província, que era o Bernardo Lobo de Souza, em 1835. E os rebeldes tomaram Belém, tá? Executaram o Lobo de Souza e nomearam o fazendeiro Félix Clemente como presidente. Mas para você ver como essa revolta não tinha assim uma unidade territorial, uma unidade entre eles, porque dentro dessa revolta vai ter uma revolta de escravos, né? E o Clemente vai reprimir com violência. Ou seja, né, os mais ricos que participavam do movimento vão acabar reprimindo, né, o pessoal economicamente desfavorecido. Né? Após 3 anos de conflitos, né, as tropas do governo retomaram o controle da província e estima-se que 30 mil pessoas foram mortas. Eu disse 30 mil. Gente, é muitas pessoas mortas. Então, para vocês verem como o Império não estava perdoando, né? As revoltas eram reprimidas com violência. A última revolta que eu vou abordar, tá, é a Guerra dos Farrapos, ou Revolução Farroupilha, tá, que ocorreu de 1835 a 45. E, assim, altas tretas, tá? E essa revolta, ela não vai ser reprimida com o mesmo rigor que as outras. Vamos entender por quê. Tá? Essa revolta vai ocorrer no Rio Grande do Sul, um estado muito rico, né, composta de pessoas brancas, né, imigrantes, né, italianos e alemães. E esses estancieiros gaúchos que produziam charque, eles reclamavam, né, do alto valor do imposto cobrado no sal, por exemplo, que eles, né, usavam muito. E eles queriam, né, um menor rigor nisso tudo. Enfim, o conflito começa quando um cara, tá, chamado Bento Gonçalves, esse cara é muito importante, eu gravo o nome dele, tá? Ele vai liderar essa revolta, tá? Vai depor o presidente da província em 1838 e eles proclamam a República de Piratini. E o novo governante era quem? O Bento Gonçalves. Tanto que lá ele é muito lembrado, né? E eles proclamam também a República Juliana em 1839 em Santa Catarina, mas vai durar apenas 4 meses. Tá? A guerra durou até 1845, quando a paz foi assinada. Presta atenção agora, tá, nas condições de paz assinada da Revolução Farroupilha. Primeiro,
Os oficiais da Revolução Farroupilha foram anistiados e incorporados ao Exército Nacional. As dívidas foram pagas e os rebeldes conquistaram o direito de eleger o próprio presidente da província. Pergunta: quantos foram mortos? Quantos foram presos, enforcados, deportados? Nenhum. Tá dando para entender agora a diferença? A Revolução Farroupilha foi feita por um dos estados mais ricos, né, e por pessoas brancas. Então, você repara que o rigor desse acordo de paz foi assim, privilegiando a todos, né? A revolta durou 10 anos e terminou conquistando o que eles queriam. Então você repara que conforme quem era o grupo social que participava da revolta, a punição vai ser diferente. Eu já falei isso em outro vídeo da Inconfidência Mineira e da Conjuração Baiana, a diferença do rigor e também de como é lembrado, né? E aqui é a mesma coisa. Você repara o seguinte, a Revolução Farroupilha foi um outro tratamento do Império, né? O Brasil não queria perder o estado mais rico, né? Então vai agir de forma diferente que agiu com as outras províncias. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham entendido. Ajuda a titia, pede a vovó, gato, cachorro, periquito para compartilhar, porque dá um trabalho danado ser professora e tentar sobreviver nesta quarentena gravando vídeo. Tá bom? Espero ter ajudado. Beijos. Vamos estudar. Parem de assistir série. Vamos estudar!